como é que está a reforma da Orla de Ipanema e quanto tempo vai demorar para que a Orla de Ipanema seja finalmente reentregue para a população dali que sofreu com a enchente de 2024. Qual é que foi a extensão dos danos e qual é que é o programa que a prefeitura está usando agora para impedir que o calçadão seja destruído novamente e o alagamento atinja novamente aqui a região da Orla de Ipanema da cidade de Porto Alegre. É isso que a gente vai mostrar nesse vídeo agora, completo aqui no YouTube para você. Esse aqui é o Direito de Verdade, eu sou o vereador Gessé Sangalli e eu vou apresentar tudo isso para vocês. Se vocês me ajudarem curtindo o vídeo, compartilhando ele, pegando o link, colocando naquele grupo das pessoas que moram aqui na região e que vão se interessar por esse tema. Primeira coisa eu queria começar falando para vocês sobre a minha participação no alerta preventivo sobre a enchente que nos atingiu em maio de 2024. Essa aqui foi a filmagem que eu fiz durante o avanço das águas aqui em Ipanema, naquela início de maio de 2024, onde ninguém imaginaria que a água avançaria tanto aqui na região. Vamos escutar. Pessoal, assim que tá a Orla de Ipanema agora, na quinta-feira de noite, ainda antes de subir mais cerca de 1 metro, conforme está previsto pelo governo do estado, o nível do Guaíba. Eu estou vendo algumas pessoas, inclusive, colocando areia nos portões, de modo a tentar impedir que a água avance. Recentemente, a prefeitura, inclusive, teve que fazer o conserto aqui dessa calçada que foi destruída pela última enchente, e, infelizmente, aparentemente, vai acontecer de novo. Essa aqui foi o avanço das águas sobre o Ipanema, só que foi muito mais do que isso. Lembrando que eu fui o primeiro vereador, a primeira autoridade aqui de Porto Alegre a ter alertado sobre o risco de inundação que chegaria aqui em Porto Alegre. Eu lembro que na madrugada onde isso aqui tinha acontecido, eu fiz um vídeo alertando aqui em Porto Alegre e eu fui literalmente motivo de chacota pelos vereadores, mas infelizmente eu estava certo. Esse aqui foi meu vídeo alerta sobre o que aconteceria em Porto Alegre no dia seguinte. Queria só alertar o pessoal de Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, que essa água que passou pela van ali de Lajeado e que atingiu todo o Vale do Taquari vai chegar em Porto Alegre nessa sexta-feira. E quem está falando isso não sou eu, é o governo do estado do Rio Grande do Sul. Está noticiado na Gaúcha. A altura prevista. Tu percebeu que no vídeo anterior eu tinha falado que era quinta-feira à noite? E aqui, ó, na quinta-feira após aquele vídeo, eu fiz esse vídeo aqui. Olha o que eu falei. Atingiu todo o Vale do Taquari, vai chegar em Porto Alegre nessa sexta-feira. E quem está falando isso não sou eu, é o governo do estado do Rio Grande do Sul. Está noticiado na Gaúcha. A altura prevista dessa água em Porto Alegre vai ser de 5 metros de altura. O recorde histórico de 1951 foi de 4,76 metros. Dá para ver, pega mais ou menos na altura do peito de quem está caminhando ali pelo Mercado Público de Porto Alegre. E, por mais que nós tenhamos hoje o Muro da Mauá, tem muitos canos que se comunicam com o Guaíba e que possivelmente vão infiltrar água para dentro da cidade. É muito provável que alague o centro de Porto Alegre. Eu não queria estar certo, mas eu estava certo. E aqui nós podemos ver uma entrevista dada por um jornalista, né? Aqui na Orla de Ipanema, exatamente nesse mesmo ponto que eu tinha feito o vídeo alertando que aumentaria, avançou muito. Foi quadras e quadras para dentro. Vamos escutar. Tá, Mota. E a correnteza tá muito forte por aqui. Eu tô na Rua Gávea. Você vai lembrar que ontem a gente entrou. Sim. E a Rua Gávea tava, pelo menos eu tava de pé naquele momento, a Rua Gávea tava no nível do meu peito. E aqui na Orla, e aí a gente vai até virar a tela aqui, já é difícil diferenciar o que é Orla, o que é calçadão de Ipanema, o que é o Rio Guaíba, tá, Mota? Tô mostrando aqui, ó. Aqui é a Rua Gávea com a Avenida Guaíba e aqui é o conhecido como Calçadão de Ipanema. Ali atrás tem um deck que tá, olha, quase submerso, porque a água tomou conta dele também por aqui, tá, Mota? E o tempo começa a virar, já começa a chover um pouco mais forte. A correnteza também fica forte por aqui nesse momento na Rua Gávea. E aí o detalhe, Mota, pessoas seguem aqui na Rua Gávea e na Avenida Guaíba, tá? Enfim, essa foi a situação que todos nós passamos na enchente de 2024 e afetou também a Zona Sul de Porto Alegre. E por isso eu quero mostrar para vocês o que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo para recuperar o calçadão de Ipanema. Então eu quero que vocês acompanhem esse vídeo até o final. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu fiz de drone mostrando
como está a intervenção feita pela prefeitura para recuperar o calçadão e diminuir o risco de alagamento e diminuir também o risco de destruir a calçada em outros eventos climáticos extremos que eventualmente possam vir a acontecer no futuro. Esse aqui é o calçadão de Ipanema, dá para ver que das duas, uma ou um pouco de cada coisa. A calçada foi destruída pelas águas, mas além disso a prefeitura começou um processo de retirada desses tablets que nós temos junto à calçada, de modo a retirar para fazer uma reconstrução e fazer o reaproveitamento desse material aqui pela cidade. Então, não é que esteja destruído e que não vá ser reaproveitado. Será reaproveitado, mas a prefeitura está retirando através de uma parceria público-privada, na verdade. Uma empresa, se não me engano, a Multiplan, está fazendo isso como contrapartida de investimentos que ela vai fazer na cidade de Porto Alegre. Ela está fazendo a recuperação dessa estrutura do calçadão de Ipanema, de modo a que ela compense a cidade pelos investimentos e como se fosse as externalidades que a cidade vai sofrer por parte dos seus investimentos, fazendo a recuperação da orla de Ipanema. Então isso não tem custo, ou tem um custo muito reduzido para a cidade de Porto Alegre. E a ideia basicamente é fazer o quê? É fazer um muro de contenção levemente elevado, de modo a aumentar em 45 centímetros a altura do calçadão, fazer esse muro, que vai servir como um ponto de para as pessoas sentar, contemplar o pôr do sol do Guaíba e tal. E ao mesmo tempo isso vai fazer com que tenha como se fosse uma barreira até a orla de Ipanema, de modo que, pelo menos, quando a água não chegar a 45 centímetros acima do calçadão, a água não transborde, não entre. Então aumenta a resiliência da região. E dá para ver que dá muito trabalho fazer isso. Eles estão cavando aqui essa região, toda ela de fora a fora, de modo a permitir que as fundações desse calçadão, dessa parede que vai servir como obstáculo ao quebra-ondas aqui da orla de Ipanema, fique com uma profundidade tal que ela não seja como se fosse cavocada, a água não cavoque por baixo o calçadão. Que isso acabou acontecendo, porque nós tivemos a enchente agora de maio de 24, mas também tivemos um elevar de água lá de setembro de 23. E esse elevar de água de setembro de 23, com as ondas batendo aqui junto ao calçadão, acabou destruindo parte do calçadão. Vocês viram aqui que eu acelerei um pouco as imagens, porque entre a parte mais ao sul da orla e a parte mais ao norte da orla de Ipanema, teve um local onde não teve grande destruição. Então, para não fazer perder tempo tanto aqui na imagem, eu dei uma acelerada. Ela justamente foi mais preservada, a calçada foi mais preservada nesse trecho que tem como se fosse uma orla um pouquinho maior, né? Então aqui, novamente, a intervenção que está sendo feita pela Multiplan, se não me engano, fazendo a recuperação. E aqui dá para ver que nós temos, ó, já esse murinho aqui, ó. E esse muro aqui ele vai ter, pelo que eu li na notícia da GZH, 45 centímetros de altura, relativamente ao calçadão. E isso vai servir para duas coisas. Primeiro, como se fosse um banco linear de fora a fora, de modo a que as pessoas possam sentar para contemplar o pôr do sol do Guaíba. Então, ele é uma intervenção de proteção que também serve como um banco de contemplação do pôr do sol, tá? Ela tem essas duas funcionalidades. E ela também, imagina que a água subiu aqui, ela vai servir como um quebra-onda. De vez a água bater e destruir a calçada, porque ela vai entrar por baixo da calçada, impactando ao longo do tempo, durante a ventania, durante a enchente, esse banco, entre aspas, horizontal aí de 2 ou 3 quilômetros, vai servir como um quebra-onda. E justamente para que ele tenha resistência para justamente impedir que a onda quebre, ele tem uma profundidade tal que fica abaixo do nível da água, né? Embora tenha terra embaixo, ele fica penetrado dentro do terreno, de modo que ele fique abaixo do nível da água, embora ele esteja ainda sobre solo, né? Então,
é uma forma que a prefeitura encontrou, os engenheiros da prefeitura, que essa obra está sendo fiscalizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então dá para ver que é uma obra gigante. Aqui cerca de 3 km de extensão, que tem, além da fundação em concreto, toda a ferragem de modo a dar sustentação para isso. E isso vai impedir que a água venha até aqui e destrua novamente o calçadão caso a água acabe avançando para a região aqui da Orla de Ipanema. Então eu quis fazer esse vídeo aqui um pouco mais completo para vocês, para mostrar o porquê que está demorando essa obra. É porque é uma obra gigante. As pessoas têm a impressão de a prefeitura não está fazendo nada. A Multiplan, que está fazendo isso em parceria com a prefeitura, não está fazendo nada não, cara. É algo gigantesco. É literalmente toda a Orla de Ipanema fazendo um muro de contenção com 45 centímetros de altura, além da altura da calçada. E vai desde a fundação, dá para ver aqui, ó. Tiveram que cavar tudo, fazer a fundação lá embaixo, colocar estrutura de concreto com os ferros e depois colocar o concreto e fazer depois acima disso, ó, dá para ver aqui agora, ó, acima disso um muro fixado naqueles ferros, de modo que ele tivesse uma sustentação, porque imagina, para nós parece uma coluna d'água aí de 1 metro de altura não é nada. Não é nada, porém impactando de maneira consistente com ondas que quem observou a enchente aqui de 2024 percebe que é algo violento. Então, para impedir qualquer coisa, a prefeitura está fazendo essa intervenção, desde o início da Orla de Ipanema até passando lá. Além disso, a prefeitura mencionou que vai recuperar as praças ao ar livre que tem ali, as academias ao ar livre, de modo a entregar novamente agora uma intervenção que tenha capacidade de absorver o impacto das ondas caso volte a subir o nível do Guaíba aqui em Porto Alegre e impactar aqui a Orla de Ipanema. Essa aqui é uma intervenção que está sendo feita pela Multiplan, que foi quem está fazendo uma contrapartida de investimentos, se não me engano, de 5 bilhões na cidade de Porto Alegre. Eu até acho errado que nós, como se fosse, exijamos de empresas contrapartida por investir na cidade, porque o fato dela investir na cidade já é uma contrapartida para a cidade. Mas é uma cultura que se tem em Porto Alegre, exigir de empreendedores que estão investindo na cidade, a título de externalidades que eles vão gerar pelo impacto da sua atividade econômica, exigir também que eles façam intervenções em outros locais designados pela prefeitura como forma de dar contrapartidas para a cidade. Enfim, é um modelo que existe e pelo jeito as empresas aceitam e quem está fazendo isso aqui é a Multiplan. Só para mostrar para vocês o tamanho da intervenção, que vai se estender desde aqui, ali onde eu fiz aquela curvinha, até o fim da Orla de Ipanema, como uma forma de proteger o calçadão e proteger a população de uma coluna d'água de 45 centímetros acima do calçadão. Acima disso, daí já não vai ter proteção. Mas 45 centímetros acima do calçadão já é algo que nunca tinha acontecido antes na história, além de maio de 2024. E agora, pelo menos vai ter a preservação do calçadão com esse quebra-ondas e também uma resiliência um pouco maior, até cerca de 45 centímetros acima do nível do calçadão. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece de acessar Sangalho Direito de Verdade e eu fiz vários vídeos aqui que tu vai te interessar. Então, dá uma olhada aqui, tem sobre a dragagem do Guaíba, que está há 20 anos sem ser feita por culpa do Olívio. Então assiste aqui o vídeo que eu mostro por que a culpa da falta de dragagem no Guaíba é do Olívio e também vou mostrar para vocês aqui como existe uma ilha literalmente artificial surgida pela falta de dragagem aqui em Porto Alegre. Então tem um outro vídeo aqui para te olhar sobre a ilha artificial que surgiu em função das cheias de 2024. Valeu, segue o vídeo, curte, comenta, compartilha aí, tamo junto.